Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal Psicologia e Educação. Eu sou Patrícia, sou psicóloga, psicopedagoga e hoje eu continuo aquela conversa com o professor Rodney Costa, que nós começamos a parte 1, né? E agora a gente vai fazer a parte 2. Professor, é uma honra te receber aqui no canal Psicologia e Educação. O que pode ser feito para melhorar, né, a saúde mental, a saúde do professor? É só dando um adendo, né, do que a própria Patrícia estava falando, e eu acho que eu falo isso na primeira parte, que a gente não adoece por causa de um motivo apenas, né? A gente não há única, tem causas ambientais, tem causas internas, então assim, tem predisposição genética, tem ambientes mais estressantes que outros, que tem traços de personalidade, que tudo isso acaba influenciando no adoecimento psíquico. Então, da mesma forma que eu digo que a gente não adoece por causa única, também seria leviando da minha parte dizer que existe uma forma única de a gente melhorar. Mas na verdade não existe, tipo, não existe. Se existe uma coisa que não existe, é receita de bolo para qualidade de vida, de saúde mental, né? Mas a gente pode pensar um monte de coisa que pode auxiliar. Uma das coisas que eu vejo que as pessoas adoecem muito é com relação a esse desgaste que eu estou falando. A gente é bombardeado por um monte de estímulos toda hora, toda demanda. Hoje a gente está à mercê 24 horas para os outros, pelo WhatsApp, coisas do tipo. Então a gente não consegue desligar-se de nossas obrigações e outras coisas na vida. Então, assim, como a gente não tem momento de descanso, como eu falei, a gente tem uma energia finita dentro de nós. Cada estímulo que eu dou atenção é um desgaste que vai acontecendo, né? Um dos maiores exercícios que a gente pede é justamente a desaceleração dessa vida que a gente tem, sabe? Então, por exemplo, será que seria tão ruim se em algum momento do nosso dia a gente, por exemplo, desligasse o celular e ficasse totalmente offline, tá? Isso seria uma coisa que ajuda muito, tá? Por exemplo, nesse período de pandemia, algumas pessoas são mais sensíveis a notícias de tragédias e de quadros de adoecimento que outros. A gente sabe que quem é mais sensível tem que tentar evitar consumir esse tipo de propaganda, esse tipo. Cada um sabe qual é a sensibilidade. Se você é uma pessoa que já é ansiosa, ficar vendo muito notícias sobre essas questões do adoecimento, das pessoas morrendo, isso piora. Não que você tem que ficar alienado, mas você tem que aprender que talvez não é um tipo de consumo que você tem que ter muito. Essa questão agora da guerra da Ucrânia. Por exemplo. Então, você sabe como é que é você? Tem pessoa que vê, fica chateada, óbvio, fica revoltada, que nem a gente, só que tem pessoas que começam a entrar em quadros de ansiedade e pânico. Sim. Então, quem tem que dar uma desligada com relação a isso, sabe? Rotinas de... lógico que eu não vou simplesmente dizer, ler um livro ou faz caminhada. Por quê? Porque nem todo mundo gosta de ler livro, nem todo mundo gosta de andar de caminhada. Então, não dá para dizer que isso vai fazer bem para todo mundo. O que eu digo é o seguinte: todo mundo tem rotinas geradoras de prazer que não tem ligação nenhuma com o trabalho. Até que ponto você se permite ter rotinas geradoras de prazer que não tem relação com o trabalho, sabe? E aí não é fácil, obviamente, e terapia ajuda muito isso, como sou psicólogo, vou falar de terapia também, né? Com relação a se permitir, não só desligar, mas vivenciar situações de prazer e não ficar se sentindo culpado por causa disso. Porque o que a gente acontece é o seguinte: a gente tem um sentimento de culpa de produtividade. Se a gente não está trabalhando, e a gente que é professor, a gente sabe que a gente não tem final de semana, né? A gente sempre está mexendo em coisa, a gente se sente culpado. Você pega um dia inteiro, final de semana, sem mexer com o trabalho, sabe? E aí a culpa corta a geração de prazer, sabe? Então, eu acho que uma reflexão para a gente entender que a gente não é obrigado a dar conta de tudo, que sempre vai existir demanda mais do que a gente dá conta, e que a gente tem que pensar na gente primeiro do que qualquer outra coisa, são exercícios que a gente tem que fazer, exercício mental mesmo, de conscientização, sabe? Mas, prática esportiva ajuda, relações significativas. Eu acho que nesse período de pandemia, a gente se afastou muito das pessoas. Lógico que relações virtuais também são importantes, mas mesmo nessa questão virtual a gente está muito afastado. A gente sabe que quando a gente não está bem, a gente está em dúvida, a gente está desorganizado, pessoas que a gente tem algum vínculo ajudam como suporte.
E a gente, por causa dessas demandas, a gente acaba se afastando de todo mundo, a gente fica meio isolado. Ficar isolado não é bom do ponto de vista psíquico, né? A gente precisa ter trocas, conversar com coisas que não sejam trabalho, por exemplo. Esse período foi muito significativo no período da pandemia, que era, principalmente a gente falando dos professores, principalmente professores mulheres, que a gente viu isso principalmente nas mulheres. É aquela coisa de você ter que fazer o seu trabalho. Você tem o teu trabalho lá, acabou indo para a tua casa, quer dizer, você não tem mais a tua casa como um refúgio, tua casa virou teu local de trabalho, e o teu filho que está em período escolar, precisando do auxílio do pai, porque como o professor está longe, tem que fazer aquele homeschooling, né, que a gente fala. Então a professora, ela tem que dar conta do trabalho dela e dar conta do homeschooling do filho. E é óbvio que ela não vai dar conta dos dois. A gente até fala que o professor tem a oportunidade de escolher o que ela vai se sentir culpada. Se ela não está dando conta do trabalho ou não está dando conta dos papéis de mães, assim. Então, assim, não deveria ser desse jeito, sabe? Não deveria ser desse jeito. É como eu falei, a gente nunca vai dar conta de todas as demandas que a escola dá. Então, a gente tem que aceitar isso e não gastar todo o nosso tempo tentando resolver isso. Não vai ser resolvido tudo, né? E aí a gente, pelo menos, tem uma hora, um pouco mais, de totalmente desse desligamento. Porque a gente tem tantos papéis na vida, a gente é professor, a gente é pai, a gente é mãe, a gente é marido, a gente é esposa, a gente é filho, porque a gente só alimenta um papel que a gente tem na nossa vida. É que nem nas relações conjugais, né? Às vezes a gente alimenta tanto o papel de pai, que esquece de alimentar o papel de marido e de esposa, e a relação começa a ir pro buraco, sabe? Eu acho que a gente aprender a dosar um pouco de energia para tudo que é realmente significativo na nossa vida e a gente não perder o foco do que é significativo, ajuda muito bem. Mas é fácil? Lógico que não. E a gente sabe, se fosse, as pessoas estariam adoecendo como estão hoje, né? Freud já falou isso, já deu essa dica lá para 1900, não foi? Sim. Essa questão aí de dosar, né? Sim, e o papel da sociedade também nisso, né? E é óbvio, né, gente, que uma das coisas que nos protege dos estresses é sentimento de propósito, né? Então, assim, eu sei que tem algumas linhas que trabalham muito isso, né? Viktor Frankl, né? Logoterapia gosta, mas eu não estou especificando na teoria do Viktor Frankl, estou falando de forma geral. Ver sentido na vida, né? E não necessariamente no trabalho. O trabalho é um dos aspectos que a gente tem que encontrar propósito, mas assim, ter um centro de sentido, ter um olhar mais positivo com relação ao que te espera no futuro, isso ajuda muito, sabe? Isso ajuda muito. Eu lembro que a gente fez uma pesquisa, no meu mestrado, eu fiquei curioso com um dado que foi com relação a algumas características dos professores. E eu percebi, assim, fiz uma pergunta lá, a pessoa tem religião? E a gente viu que essas pessoas que tinham religião adoeceram menos. Uma pergunta assim não dá para explicar muita coisa. Então, no período da pandemia, a gente utilizou um instrumento um pouco mais detalhado para a gente investigar isso. Então, a gente trabalhou com um instrumento que trabalhava com bem-estar espiritual. E, obviamente, quando a gente trabalha com bem-estar espiritual, a gente dividiu, é um instrumento que divide o bem-estar espiritual em dois campos, né? O bem-estar religioso, aí tem uma vinculação com uma divindade, e o bem-estar existencial, que tem a ver com o propósito que eu estou falando. Então, assim, pode ser um propósito divino, um propósito do trabalho, um propósito de você confiar em que você vai fazer, não importa. Sentimento de propósito. E a gente viu que aqueles que tinham bem-estar existencial, a noção de propósito, e aí, como eu falei, esse propósito não necessariamente tem que ter vinculação com divindade, mas tem que ter um propósito, e em perceber esse propósito na vida, a gente viu que adoeceu menos, sabe? Pessoas que tinham essa característica dentro de si, que não é construída da noite para o dia, obviamente, sabe? Então isso aí também foi um fator que aumentou, né? Tem outras questões que talvez não cabe tanto nós, mas também a gente reforça, que é a gente se valorizar no que faz, né? Então é lógico que a gente necessita muito de validação social, né? Então uma das coisas que também adoeceu o professor muitas vezes é a sensação que foi desvalorizada a nossa prática como professor perante a sociedade, né? As pessoas começaram a não respeitar o professor como respeitavam antes. Então o professor trabalha muito, rala muito, muitas vezes não tem um feedback daqueles que são
atravessados pela prática dele. Não estou falando só de aluno, né? Estou falando dos pais, da própria direção. A gente vê que quem não tem esse sentimento de validação, sente que não está sendo valorizado, também adoece. Mas eu falo que ele é o meio termo, né? Tem uma questão externa, obviamente, mas também tem uma questão interna nossa de perceber o valor, né? A gente, tanto que tem pessoas que podem até ser elogiados e sempre ficam inseguros com relação à sua prática. Então tem a ver com nós também, uma nova reconquista do nosso papel como educador, como professor também, entender que o tipo de sociedade que a gente tem é sempre decorrente do tipo de escola que a gente tem, né? A escola mostra o tipo de cidadão, então a gente tem um papel importante no desenvolvimento do que as pessoas são. Isso é um papel muito forte, muito importante, e que muitas vezes nós, professores, esquecemos disso. A gente trata a nossa área como apenas aquela área que transmite conhecimentos que foram construídos ao longo da história, e não é só isso. A gente está mostrando que tipo de ser humano a gente também quer. É uma das profissões, se não a profissão mais nobre que existe, e que muitas vezes a gente esquece isso. Dependendo da comunidade onde está inserida a escola, muitas vezes os professores, eles são uma referência, a única referência daqueles adolescentes, daquelas crianças, né? São as únicas pessoas que vão sentar e conversar com aquela criança, né? Sobre o comportamento, sobre bullying, sobre sexualidade. É a única referência mesmo. Então olha para você ver a importância dessa profissão. Tanto que eu falo como psicólogo, eu sei que mudanças sociais só ocorrem por meio da educação. Então não tem, o caminho se a gente fala tanto de mudar a sociedade como ela é, não tem outro caminho de mudança se não ser pela educação, né? E aí você botou até um ponto que eu falo, que é uma das coisas que gera desgaste, né? Que essas demandas que o professor tem que lidar, que não são as demandas que ele foi preparado para lidar, né? Então, assim, o professor lida com demandas muito maiores do que a própria formação dele o capacitou, né? E nem toda demanda pode ser construída com cursos, né? A gente sabe, nem toda é concurso. Então, assim, eu acho muito gostoso esse papel, eu acho muito legal esse contato, mas a gente sabe que também desgasta, né? Não tem o que fazer, assim, digo assim, isso vai fazer parte, né? Essas demandas vão surgir e o professor tem que se cuidar. A terapia ajuda muito a isso. Eu sempre falo, nós que somos terapeutas, né, psicoterapeuta, uma orientação que a gente sempre fala para terapeuta, que faça terapia também. Porque você lida com a demanda dos outros, a angústia dos outros, o sofrimento dos outros, e para a gente não adoecer no processo, porque se a gente virar uma esponja do sofrimento do outro, a gente adoece. A gente tem a terapia até porque nos ajuda a separar o que é meu do outro. Então eu consigo ser empático, dar apoio para o sofrimento do outro, mas não pego para mim. Colocar limites. Sim. Né? A gente aprende muito na terapia a colocar limites. Sim. E aí um dado que eu fiquei um pouco preocupado, agora nessa nova pesquisa eu retomo essa pergunta. Porque no tempo do meu mestrado, já há alguns anos, eu perguntei quais eram os professores que faziam psicoterapia, por exemplo. E aí a gente via que menos de 5% dos professores faziam. Tá? Em algum momento da vida, o professor fez terapia, 1/3 fez. Isso é um número grande. Mas naquele momento que eu fiz, que a gente percebia que mais da metade dos professores estavam com níveis de ansiedade e depressão já preocupantes. Quer dizer, mais da metade dos professores pesquisados, isso foi em 2016, eu acho que foi em 2016. Então já faz tempo. Mais da metade estava adoecido, então imagina como está hoje. E mesmo estando adoecido, menos de 5% dos professores fazem terapia, sabe? Então, isso é um quadro. Eu lembro que tinha 20% dos professores tomavam medicação. Olha a discrepância com medicação e terapia. 20% medicação com função psiquiátrica. Né? Então, quando eu falo função psiquiátrica, ajudar para dormir, controles de humor, sabe? De ânimo, essas coisas. Só que olha que interessante, eram 20% dos professores, um pouquinho mais de 20% tomavam remédio, mas também menos de 5% dos professores passavam com médico psiquiatra. Quer dizer, que a medicação com função psiquiátrica era receitada por médicos não psiquiatras. Sim. Que isso também é complicado, sabe? Então o povo pede para o clínico geral, pede para o ginecologista, para o endócrino, pede.
E a gente entende que quando a gente, lógico que eles têm um conhecimento de auxílio, mas eles não têm o conhecimento necessário como um psiquiatra tem, sabe? Porque existem pessoas e especificidades dos transtornos exigem um olhar bem especializado para começar a dar resultado, sabe? Então, assim, então a medicação também, em certa medida, também não é da melhor forma possível que está sendo administrada, sabe? Lógico que eu não estou dizendo que o que é melhor, remédio ou terapia. Eu acho que os dois são importantes. Mas repare, a terapia não tem papel hoje, que eu falo desse papel que ajuda a suportar essas demandas, e a medicação também, as pessoas não estão procurando ajuda pelos especialistas, né? E também isso pode gerar uma sequela no tratamento. Então, esse autocuidado com relação a métodos já de tratamento, o professor deveria também ter um olhar um pouco mais cuidadoso, sabe? Por mim, eu acho que todo professor deveria ganhar terapia grátis pelo governo, sabe? Porque eu acho que devia ser aqueles equipamentos protetivos que a profissão gera, porque lidar com pessoas é pesado. E a terapia não é a única, mas é um dos instrumentos que a gente sabe que ajuda a gente a lidar com outras pessoas. E nem que fosse assim, uma terapia em grupo. Sim. Né? Sim. Uma grupoterapia com o horário certinho ali e fazendo parte da carga horária. Agora a gente vai fazer a nossa terapia. Sim. Sabe? Sim. Do mesmo jeito que tem a hora de trabalho coletivo, obrigatória, então também ter aí Sim, algum trabalho suportivo desse recorte do teu papel como profissão, sabe? Pelo menos devia ter isso, uma questão. E aí questões mais internas, você procura outro tipo de ajuda, mais individualizada. Mas pelo menos o suporte dessa angústia, do como lidar, a troca, principalmente você está falando de grupo, a troca, porque isso é uma realidade que todo mundo que é educador tem, nossa, ia ajudar muito. Sim. Ia ajudar muito. O mais que a gente poderia fazer é dar liberdade ou não da pessoa querer participar, mas ter uma possibilidade dessa, sabe? E ajudar muito. Às vezes com grupos que não são necessariamente com professores da mesma escola, você sentir um pouco desse afastamento, sabe? Tudo isso poderia acabar ajudando na qualidade de vida do professor. Quando eu estudei pedagogia, uma coisa que me chamou a atenção, que eu ouvi na faculdade, é que é uma profissão solitária. Sim. Por mais que você esteja no meio de um monte de alunos, depois você vai para a hora de trabalho coletivo, então você está ali no grupo de professores, mas mesmo assim é uma profissão muito solitária. É uma profissão com muitos lutos, né? Porque todo final de ano letivo muda todos os alunos. Também. Sabe, muda todos os alunos. Então, assim, é de muitas despedidas, muitos recortes, né? Mas é como você falou, né? O professor está tão cheio de obrigações que nem a verdadeira troca entre colegas ocorre real. Né? A gente fala, e aí não é só da área do professor, mas a gente fala um pouco dessa ilusão do trabalho em equipe, né? Que se espera, né? Que é uma das coisas que quando tem esses recrutamentos a gente fala, tem que saber trabalhar em equipe. É um time, tá? E a realidade isso não existe, né? Na realidade não existe uma equipe concreta. Nada. E a gente percebe que não existe uma equipe concreta também, é um fator que adoece, que desgasta. O povo realmente trabalhar junto, e aí eu não estou falando só de professor, estou falando de qualquer área, é muito difícil. A gente sente essa solidão sim, e é como eu falei, uma das coisas que ajuda a gente a lidar com os desgastes da vida é o suporte, e esse suporte não existe. Sim. Tem essa lei de que toda escola deve ter assistente social e psicólogo. Sim. Né? Que é uma lei nova, recente e que está ainda sendo adequada. O que eu tenho visto, pelo menos aqui no município, é que já tem os assistentes sociais. Então, houve essa prioridade. Priorizou-se o assistente social que vai cuidar da demanda dos alunos. E o psicólogo? O psicólogo dentro da escola, que pode trabalhar com os professores. Sim. É importante, principalmente quem não é da área, entender que as atuações de psicólogo em escola é diferente do teu psicoterapeuta. Sim. Sabe? Assim, um grande desafio que eu estou percebendo agora, eu lembro que quando teve o período da pandemia,
foi falado, eu não sei se acabou virando isso. Também lembro que o governo do estado de São Paulo queria, né, contratar uns 1.000 psicólogos para a escola. Eu não entendi que seria um trabalho pontual, apenas de trabalhar com esse momento, ou que eles iriam já atuar dentro de forma definitiva. O psicólogo escolar, ele trabalha muito essa questão das relações e da dinâmica com o fator de adoecimento, por exemplo, né? Então, assim, o psicólogo dentro da escola, ele não teria essa função de ser um psicoterapeuta para tratar a depressão de ninguém lá dentro, né? Mas ele poderia ver qual daquelas relações que o professor tem, como é o trabalho dele, um fator que poderia estar adoecendo, um fator que poderia estar interferindo no processo educativo. Quer dizer, como é um olhar que vai mexer na estrutura, aí muitas vezes as escolas têm um pouco de resistência, sabe? Então não é só uma questão governamental. Eu percebo que às vezes quando o psicólogo entra numa escola, às vezes até tem professor que não gosta, que acha que vai dar mais trabalho, sabe? Vai interferir. Então o papel do psicólogo ainda tem que ser um pouquinho melhor definido, não definido, porque existe já normativas. Mas eu acho que o próprio conselho deveria conseguir divulgar melhor quais são as ações. Que a gente não está lá para dar mais trabalho para o professor, muito menos para interferir na conduta dele. Mas como um olhar da psicologia, das relações, a gente pode ver o que realmente está sendo desgastante lá, o que está fazendo mal, qual que é os canais que não estão ocorrendo entre escola, pais, escolas, alunos, e isso poder auxiliar. O que não existe, gente, é bom deixar, para deixar todo mundo um pouco triste, é que assim, não existe psicólogo que vai lá na escola e a criança está fazendo bagunça, aí você fala, ele tem problema psicológico, vai fazer terapia, vai se cuidar. Isso não existe. Nem perca um tempo exigindo isso do psicólogo. O psicólogo não vai fazer nenhum aluno ser comportado. Mas, dentro da escola, esse aluno que tem a história dele, ele traz uma história, assim como o professor traz uma história, aquela dinâmica com esse aluno que tem essa história e o professor com a história dele, pode ser modificada. A gente pode criar canais de comunicação. Quando a gente pensa a vida de forma mais sistêmica, né, a gente vê que os grandes problemas nos grupos são os problemas de comunicação. Isso pode ser feito. Como eu falei para vocês, uma das coisas que mais adoece o professor é justamente as dificuldades de comunicações entre si. Se a gente conseguisse ter um psicólogo ali, esses canais poderiam ser melhorados e aí um dos fatores de adoecimento diminuiria muito. Mas ó, não é tipo colocar um psicólogo lá e os outros vão mudar e aí não vão encher no saco e aí eu vou ficar melhor. Isso não existe, tá? Isso nem existe. Não, mas quem tem psicólogo em escola sabe. Então é um dos grandes desafios do psicólogo escolar é tentar fazer o povo entender isso. O povo tem dificuldade dessas expectativas, né? De levar alguém que está incomodando e ficar comportado. A gente fala, pais fazem isso, né? Às vezes leva o psicólogo porque o garoto está dando trabalho. E não é esse o foco do psicólogo dentro da escola. O psicólogo ajuda muito em saúde mental. Ajuda muito, porque se você melhora a organização e você consegue entender as especificidades da criança, os cuidados, quer dizer, quando você sabe quais são as melhores formas de intervir, principalmente quando a gente está falando, por exemplo, de crianças que precisam de cuidados especiais, por questões até psiquiátricas ou neurológicas. Tipo, se você consegue entender e um profissional da psicologia escolar poderia auxiliar nisso, é óbvio que o desgaste vai diminuir muito. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, a ideia é aprender a adaptar-se com essa realidade, não curar o neurodesenvolvimento. Nem sempre a pessoa vai ter curas, né? Então, assim, saber adaptar e ter instrumentação para lidar com isso, e o psicólogo, né, da escola ajudaria muito isso, com certeza o desgaste diminui muito. Eu só vejo benefícios do psicólogo dentro da escola, sabe? Só que ainda é um caminho muito longo. Sim. Não só porque o próprio governo ainda não tem isso como prioridade, como você falou, estão tentando mudar, mas até saber acomodar esse papel com as expectativas da escola também. Porque como a escola está muito desgastada, está muito pesada, às vezes a demanda que a escola traz, acontece a mesma coisa do aluno do professor, né? O aluno traz demandas maiores do que a própria formação do professor. Às vezes a escola também pede demandas maiores que o psicólogo vai dar, e isso pode gerar alguns ruídos nessa comunicação. E aí, quando tem ruído, como um vai ajudar o outro, né? Então esse tipo de pensamento também tem que ser bem construído. Nossa, foi ótima a nossa conversa. Mas ainda tem muito que se falar, né, sobre esse tema. É um tema que não acaba, gente. Não acaba. Olha,
Por isso que eu indico o livro do professor Rodney. Aqui tem assim, dados, elementos muito interessantes, né, para a gente que é da área, para a gente que está diariamente, né, enfrentando toda essa situação aí do adoecimento escolar, evitando, lutando e se ajudando mutuamente, né, que é muito importante, tá? Porque às vezes, dentro de um grupo de professores, vamos dizer ali que 2 façam terapia, que 2 conseguem lidar de uma maneira diferente com toda essa situação, eles já podem contribuir com o restante do grupo. Até para tirar um pouco do preconceito, né? A gente tem muito preconceito com áreas de cuidado da saúde mental. Saúde mental ainda é um tabu, né? As pessoas têm ainda... Vê isso como falta de fé, fraqueza, frescura, sendo que são aspectos existentes em todo mundo, né? O corpo adoece assim como a mente adoece. Todo mundo terá desgaste mental, assim como tem desgaste físico, e provavelmente todo mundo irá adoecer do ponto de vista psíquico em algum momento da vida, assim como a gente adoece o nosso organismo. Tá? O importante é que todo mundo se cuide. Se a gente se cuida antes, se a gente consegue ver a organização antes, se a gente faz às vezes terapia antes, a gente não precisa esperar um quadro de incapacitação para a gente procurar algum tipo de ajuda. Até porque algumas doenças físicas são de cunho, né, psicossomático. Começou com aquele estresse que você não lidou, não buscou uma ajuda, e daqui a pouco você está com a coluna aí travada, não levanta da cama. A mente, o corpo, uma responde à outra. Muitas questões orgânicas têm fundo psicológico, assim como muitas questões psicológicas começaram com questões orgânicas, sabe? Então, assim, elas sempre estão dialogando. Tem que cuidar das duas. Então tá. Obrigada, viu? Eu te agradeço. Foi que bom ter revisto você. E estou à disposição aí, de novo, para todo mundo. Reforçando, tá, gente? Essa pesquisa, para quem é professor, no meu coração ficaria imensamente agradecido de vocês participarem, né? Tá um link aí online que a gente vai deixar. Quanto mais professores participarem, melhor a gente vai entender o quadro, como está o professor agora. Pesquisas ajudam a gente a pensar em políticas públicas. Então, quanto mais vocês participarem, melhor será para a nossa qualidade de vida como profissionais da educação. No mais, até mais, e mais uma vez, obrigado. Hein? Eu que agradeço muito a sua presença aqui. Para mim é uma grande alegria receber o professor Rodney aqui no nosso canal, e sempre que a gente tiver aí uma necessidade de um esclarecimento, vou te chamar. Por favor, estou sempre à disposição aí. Tchau, gente. Até mais.